Oi, pessoal, eu sou Bianca Gomes, repórter do Estadão. Estou aqui com a Gisele Santos, que é especialista em inovação e tecnologias educacionais e Google Innovator, para a gente bater um papo sobre o que está acontecendo nas escolas, na educação online, com os alunos, com os pais e com os professores. Oi, Gisele, tudo bem? Tudo bem, Bianca, e você? Tudo ótimo, obrigada por estar aqui com a gente. Gisele, como é que está sendo essa relação da escola com a educação online, né? Você está tendo contato com as escolas? Qual a dificuldade que você tem percebido com eles? Olha, Bianca, eu acho que eu estou nessa área de educação há mais de 20 anos, então o contato com a escola é frequente. Depois do Covid, né? Então essa relação ela mudou um pouquinho, mas sim, estou tendo contato. Esses contatos eles mudam semana a semana. As escolas vêm encontrando dificuldades diferentes. Se no primeiro momento foi uma corrida e uma busca incessante por ferramentas, agora o pedido de ajuda é outro, é um pedido de acolhimento, eu acho que é um momento de escuta, é um momento de entendimento de tudo que está acontecendo. E eu acho que esse é o movimento, acho que ainda teremos algumas transformações nesses pedidos e nessas falas da escola, né, nessas dificuldades, acho que elas estão mudando de acordo com as nossas vivências. Existe um movimento das escolas de querer transpor a aula que é dada presencial para o online, sem adaptações de formato, de conteúdo? Existe esse movimento, eu acho que existe um movimento anterior ainda, isso, né, da transposição, que é o entendimento do que é um estudo remoto, do que é estudar online, do que é educação à distância. Então, não houve, não há um alinhamento no entendimento do que é a abordagem que está se procurando. Né? Acho que primeiro foi isso. E aí, nessa busca, nessa corrida para também sanar essa ansiedade dos pais, dos alunos, da própria situação de quarentena, a primeira ação foi transpor o presencial para o digital, e que não acontece, né? Não funciona, porque as relações de tempo, as interações são outras, as expectativas são diferentes, então essa é a primeira coisa, de vamos fazer igualzinho, no mesmo horário, a gente já viu que não está funcionando. De uma hora para outra, os pais se viram também com uma responsabilidade muito grande com o estudo dos filhos. Eu conversei com vários pais e mães e, assim, o discurso é quase o mesmo. Meu Deus, estou tendo que arrumar casa, ensinar a lição de casa para o meu filho, fazer o home office. Qual que é exatamente o papel dos pais nesse processo da educação dos filhos agora dentro de casa? Então, Bianca, eu acho que esse é um momento de descoberta para várias pessoas, né? Eu acho que para os pais é um momento de descoberta de que a escola ela vai além do prédio, né? E que o aprender vai além do prédio. Então, acho que para os pais está sendo muito difícil entender e participar de como o filho dele aprende, né? Então, acho que essa pergunta de conhecer o filho, o que você pergunta, o que os pais devem fazer? Conversem com seus filhos, conheçam as maneiras como seus filhos aprendem. Então, pode ser que nessa conversa, que nesse momento de acolhimento e de escuta, os pais descubram que não é a maneira que a escola está pedindo. É um momento que a família vai se resolver, né? A mãe está fazendo home office também, às vezes tem um computador só para a família inteira, às vezes não tem computador. Então, eu acho que esse é um momento de escuta, de uma conversa muito sincera, e perguntar, escuta aí, me diz aí, como é que você aprende? E o pai também se abrir e dizer como ele aprende, para que eles possam traçar um plano juntos. E uma das grandes dúvidas é como que monta um cronograma realista de aula. Então, você falou, por exemplo, que não necessariamente você vai seguir o horário da escola, acordar às 7 horas da manhã, ficar até, enfim, até o meio da tarde estudando. Como é que os pais podem se planejar com isso em relação aos filhos? Eu acho que a melhor maneira é não criar uma lista de ansiedades, né? Porque quando a gente olha para aquele cronograma, 7 horas almoçar, 8 horas brincar, isso já gera uma ansiedade, tipo assim, se for 1 hora da tarde e eu quiser brincar. Então, a minha dica seria transformar, quebrar esses momentos da aprendizagem em pequenas pílulas, em pequenos blocos, e esses blocos podem ser distribuídos ao longo do dia. Então, isso não quer dizer que esse adolescente, essa criança, esse adulto, porque os adultos também
estão nessa fase de aprender, a gente nunca para de aprender, os alunos também estão em uma fase escolar, então é dividir esses momentos de aprendizagem em pequenas pílulas. Então, se de repente, se a aula, isso vale para as escolas, se a aula tinha 50 minutos, quer dizer que ele precisa ficar realmente de frente a uma tela 50 minutos, e 50 minutos não podem ser espaçados ao longo do dia, não pode haver uma pausa para que o aluno faça algo no mundo real, fora das telas, e depois voltar para uma reflexão. Então, acho que a melhor maneira de se montar uma tabela é pequenos blocos com intervalos e com momentos de descompressão. Muitos pais também estão preocupados em relação ao rendimento do filho, se vai perder o ano letivo de 2020. É um momento de se preocupar com isso, a gente precisa, nesse momento, menos é mais. Qual é a dica que você daria para os pais? Exatamente, eu acho que a expectativa de que a gente vai continuar da mesma maneira que a gente era antes, eu acho que em todos os campos, né, não só na educação, a gente já sabe que não vai ser. As nossas relações com os outros já mudaram, as nossas relações com a escola, né, já mudaram. Então, eu acho que muito mais em se preocupar em perder o ano letivo é saber quais são as oportunidades que podem estar sendo perdidas por se preocuparem demais com o ano letivo. Então, de novo, você ter um olhar do macro, né, do quais são os objetivos que seu filho ou que a escola tinha para o seu filho naquele ano. O que era esperado dele ao final do ano? Será que não dá para fazer isso de uma forma diferente? Porque a escola é um lugar fixo, né, e o aprender não. Então, o aprender não está fadado a parar porque a escola não está ali, né, o aluno não está na escola, na frente do professor. Então, acho que a preocupação tem que ser menor com o ano letivo, esse conceito de tempo que a gente inventou, né, e mais com a simplicidade do aprender, e com os prazeres do aprender. Eu acho que é um momento para a gente resgatar também esse prazer que a gente tem em aprender. Por exemplo, é possível explorar outras formas de aprender, filmes, séries, coisas mais informais, né, digamos assim, os pais podem tentar por esse caminho? Total, eu acho que esse é o momento de explorar, inclusive, a casa e as relações das pessoas que moram naquela casa. E, de novo, para não ficar uma conversa muito na base do que a elite tem, né? Porque e se a gente olha para as conversas e para os debates, né? É mais vídeo, é game, é gamificação. Gente, a gente tem que lembrar que o Brasil não é esse cenário que as pessoas estão buscando e que vem muito por conta daquela primeira semana em que a gente importou uma lista de ferramentas que parece que vão solucionar. Então, eu acho que a primeira coisa é perguntar o que eu tenho aqui que pode resultar em algum tipo de aprendizado. Então, tem a cozinha, né, que você pode explorar de várias formas, tem os filmes, tem as séries, tem os próprios desenhos, acho que tem a música, a rádio, as conversas. Então, tudo pode ser explorado para tirar algum conhecimento. A gente aprende o tempo todo, a gente não para de aprender, e não é essa formalização de estar dentro da sala de aula que vai garantir que esse aluno aprenda, porque a gente sabe também que muitos alunos e muitas pessoas já passaram por escolas e ficaram anos. E se você pergunta, o que você aprendeu? O que você lembra? Nada. E a própria discussão sobre o momento que a gente está vivendo de coronavírus, de isolamento social, é algo que tem que estar na pauta da conversa dos pais com os filhos? Eu acho que não precisa repetir essa pauta, porque a gente já está meio assim, né? Tem um termo nessa questão da educação midiática que é infoxicado, né? A gente já tem tanta informação, tanta coisa acontecendo. Se você, então vamos conversar sobre o corona. Ninguém quer mais conversar sobre o corona. A gente quer conversar sobre maneiras que a gente pode, por exemplo, ideias que a gente pode ter para fazer o tempo passar mais rápido, para transformar o mundo. Eu acho que dá para trazer o contexto sem ficar batendo na mesma tecla. E, assim, uma das coisas que acho que talvez as crianças sintam mais falta é do contato com os colegas. É recomendado por vocês, especialistas, por exemplo, bate-papo online com os colegas, reunião de turma, trabalho em grupo? É importante manter vivo esse contato social com os amiguinhos? As relações sempre são importantes. E é engraçado que algumas preocupações que estão surgindo, parece que elas nunca estiveram
em pauta, né? Então, se a gente fala assim, mas como é que meus filhos vão conversar com os colegas? Gente, eles sempre conversaram. Só que era depois de sair do prédio da escola. Hoje em dia, eles estão dentro de casa. Então, essas conversas, interações são super saudáveis. Devem acontecer, mas, de novo, elas não devem virar um compromisso que fique dentro de uma lista de checagens. Conversar com o seu colega para fazer o trabalho. Então, acho que tem que ser uma coisa mais orgânica. E, é claro, eu entendo que existe uma preocupação com o currículo, com os futuros, mas eu acho que esse é o momento também da gente pensar se a gente quer continuar replicando um modelo de escola que vem aí há muitos anos. Eu acho que talvez a gente tenha que pensar menos em escola e mais em aprender, como eu tinha falado antes. E para as crianças que estão em fase de alfabetização, é complicado dar essa pausa na escola? Pode ser que prejudique? Olha, eu acho que dizer que não... Eu acho que a palavra prejudicar ela é um pouco forte, eu não usaria. Mas é lógico que vai ter um impacto. Não dá para pensar que é um mundo cor-de-rosa. Não, vai ficar tudo bem. Quando voltar, tá tudo ótimo. Não, ela vai criar um impacto, até por conta das rotinas, da maneira em que cada um encara esse tempo separado, da maneira que as pessoas... as estratégias que elas traçaram para lidar com tudo isso. Mas as crianças, né? E as crianças são pequenas esponjinhas, né? Que elas querem aprender tudo. Então, acho que é um momento também que dá para transformar essa criança e trabalhar com ela de uma forma muito orgânica, né? De chamá-la para participar mais dessa própria educação, declarar mais explicitamente de que, sim, é possível aprender sem ter que ficar sentado e chamar aquilo de dever de casa. Então, eu acho que é possível criar estratégias, inclusive, que eu sei que é uma preocupação do pai, que não é ocupar o pai, transformar esse pai numa sombra da criança, isso é dar mais autonomia para essa criança, é trazer mais confiança para esse papel. Eu acho que uma grande constatação é que a gente precisa restaurar algumas relações de confiança que foram perdidas ao longo do tempo e que hoje em dia e que isso está gritando na nossa cara, né? E que muitas vezes o professor, por conta de tudo que é pedido para ele, o professor também está sofrendo com tudo isso, ele não confia em deixar esse aluno trabalhar de uma forma mais autônoma. Aí a escola pensando, nossa, mas se eu prometi para o pai que eu entrego 50 minutos, esse professor vai ter que me entregar 50 minutos. A escola não confia que o professor pode entregar pelo menos 30 e que o aluno trabalhe de uma forma autônoma mais 30. E aí os pais, por sua vez, não confiam na escola. Pô, mas você está pagando por tanto X horas, eu quero X horas. Então, a gente tem que restabelecer essas relações de confiança para a gente também começar a enxergar essas oportunidades que vão surgir dentro de casa e que os pais não precisam, obrigatoriamente, virarem uma sombra dessa criança, desse adolescente. Agora, é inevitável que se libere mais o celular para a criança, a televisão, os pais precisam se sentir culpados nesse sentido. Eu ouvi muito relato de pai, poxa, minha filha usava o celular 3 vezes por semana, agora estou deixando todos os dias. É inevitável, dá para controlar um pouquinho mais essa questão? Dá para controlar bastante. Eu acho que não é uma questão de liberar, eu acho que, de novo, é significar esse uso das telas, né? Então, poxa, meu filho vai ficar assistindo televisão? Cara, pode, põe um documentário, coloca algo que ele possa tirar depois de uma conversa em família, que isso vire um debate, que isso vire um trampolim para outras descobertas aí, né, de volta para algo que a escola está pedindo. Então, no caso de idiomas, assiste um filme sem legenda ou com a legenda no próprio idioma. Então, existem maneiras, sim, de você ressignificar essas telas, mas que elas não precisem ficar dentro de um grande vácuo, né? Vou liberar e fica todo mundo só na tela, isolado, porque aí, de novo, né, fica uma questão de isolamento mesmo, e não só social, né? Existe um isolamento todo mental, mas que dá para contornar. E, de novo, eu acho que uma coisa não precisa excluir a outra. O uso do celular não precisa excluir o trabalho analógico, o desenho com lápis de cor, a pesquisa, a leitura de um livro. O uso do livro não precisa também excluir
a possibilidade de encontro com algumas tecnologias, celular, mesmo sem conectividade, tem que tirar foto, então você pode transformar isso numa coisa de fotojornalismo, de acompanhamento, desse momento que também é histórico, né? E no comecinho da conversa você falou um pouco sobre essa relação da escola pública. Agora, nesse momento de educação online, é inevitável que as escolas públicas tenham mais dificuldade com isso? Como é que vai ser para os alunos, por exemplo, sem acesso à internet? Existem alternativas por outros canais? Uma coisa que eu não diria que é um benefício dessa crise, porque a gente é benefício com a Covid, é difícil, mas eu acho que uma coisa interessante que aconteceu é que agora a gente enxerga mais claramente esse abismo digital e que sempre existiu, inclusive nos coloca muito próximos dessa realidade de milhões de pessoas que viveram anos em isolamento social e que a gente, assim, como não era parte da nossa vida, a gente meio que ignorava, né? Então, em relação às escolas públicas, os professores das escolas públicas, e aí vai meu respeito, minha admiração, eles sempre souberam lidar muito bem com essa falta da conectividade. E agora eu acho que esse movimento também vai ser para resgatar esses professores que estão fazendo mais com menos. Então, eu acho que a gente vai ter um movimento também de entendimento do setor privado, de olhar para essa galera, de olhar para a esfera pública como uma esfera que precisa de conectividade, que precisa de informação, e que a gente não pode deixar de pedir que seja olhado com mais carinho. E, de novo, vou voltar, vou ficar batendo nessa tecla de novo. Estar estudando ou trabalhando remotamente não necessariamente vai demandar que você esteja online o tempo inteiro. E por isso que é muito importante que as escolas, os governos, as secretarias de educação pausem para preparar e entender as diferenças do que é estar trabalhando remotamente ou estudando remotamente, uma educação à distância e uma educação online. São coisas diferentes. Então, a escola pública pode, sim, continuar fazendo um trabalho de excelência, mesmo tendo como ferramentas as que já tinha antes. É possível. Mas, idealmente, a gente vai aproximar e diminuir esse abismo digital que agora está escancarado. Alguns estados já falam, por exemplo, em transmitir aula pela televisão, pelo rádio, que seriam meios um pouco mais democráticos do que a internet. É uma alternativa, de repente? Eu acho isso fantástico. É democrático, é uma maneira acessível. Por exemplo, pelo rádio, de novo, você está privilegiando pessoas, por exemplo, que não enxergam, né? Você pensou quantas pessoas que não enxergam, né, e que ficaram por muitos anos fora da escola, porque a escola não podia oferecer isso? Então, existe uma série de restrições, né, que era sempre uma coisa do outro. Não, isso aqui é do outro. E que agora está todo mundo no mesmo barco. Então, esse olhar, que todo mundo fala, é um momento para ser muito empático. Não, é um momento para a gente ser cirúrgico, né? E a gente olhar também e falar assim, cara, a gente precisa ser mais... olhar para essa diversidade desse Brasil, desse mundo que a gente tem, de como essas pessoas trabalham e aprendem de modo diferente. Então, eu acho que é uma forma democrática, é uma forma que deve ser explorada, inclusive por outras, por escolas particulares. Eu acho que, e aí se você falar, mas aí vou botar meu aluno para ouvir rádio. Não, você pode, seu aluno, criar a própria rádio, que é também uma outra questão, que não espere, e isso é uma coisa que a gente vem falando muito na área de inovação e na área de tecnologia, não espere que a tecnologia faça o seu trabalho sozinha. A inovação e a tecnologia é feita por gente, é feita para as pessoas. Então, coloque seus alunos como produtores dos conteúdos que vão também virar material de aprendizagem. E a própria rotina dos estudantes pode ser algo a ser utilizado nessa produção, né? Total. E isso também desonera. E eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu acho que tem um personagem que está sendo esquecido, que é o pessoal está sendo esquecido, que é o professor. Os olhares todos se voltaram para os professores, né? Esse professor, ele virou, de repente, ele é o representante da educação como um todo. Ele está representando ministro, escola, tudo. Esse professor, ele teve que virar videomaker em segundos. E eles também estão muito angustiados. E, além de tudo, tem uma transformação da coisa da privacidade. Antigamente, esse professor saía da casa dele
ele ia para a escola e conseguia um pouco separar. Agora não, está tudo dentro da casa dele. Então, a gente tem que falar que a gente também precisa pensar em estratégias que tire esse professor um pouquinho de cena para que ele possa planejar melhor e que coloque essa responsabilidade na mão de outras pessoas também. E os alunos podem ser responsáveis. Então, pensando dentro de uma escola que atende vários anos, por exemplo, várias séries, né? Por que um pessoal das séries mais avançadas, do ensino médio, não pode preparar conteúdo que seja utilizado pelas crianças? Ou por que as crianças não podem preparar conteúdos que sejam depois usados como um trampolim para esses alunos de ensino médio, né? Então, a criança faz o desenho, o aluno do ensino médio faz o texto para ilustrar isso. Então, existe uma maneira de a gente trabalhar como equipe que desonere o professor dessas obrigações e responsabilidades que não podem ser jogadas todas para cima dele. Perfeito. Gisele, brigadão pela conversa. Queria que você deixasse contato para quem está assistindo a gente aqui. Como é que te acha na internet, suas redes sociais? Vocês vão me achar no LinkedIn, meu nome lá é Gisele Santos. No Twitter eu sou Feed the Teacher, lá eu faço diariamente várias publicações, e eu só publico o que eu leio, que é importante, então eu valido, ou mesmo coisas que eu não concordo, eu publico para entender o pensamento dos outros. No Twitter eu sou Feed the Teacher, e nas outras redes vocês vão me encontrar também como Gisele Santos, mas aí é um lado mais pessoal, mas eu também não tenho nenhum problema, minhas redes são abertas para que as pessoas se conectem, porque eu acredito muito nessa coisa, né, do orgânico, né? Como eu acredito muito no aprender o tempo todo, pode ser que eu esteja na praia e algo surja e que vai gerar um aprendizado. Então, eu gosto de compartilhar com os meus amigos e com a minha rede.